Senhor Jesus, já estou perdendo a voz. Eu vou chegar, vou ver até domingo, né? Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero aqui também já agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. É uma responsabilidade, irmão. A gente prega no culto normal, mas quando é congresso, a gente sente o peso da responsabilidade. E eu louvo ao Senhor porque a misericórdia dele é boa e não tem fim sobre as nossas vidas. Amém? Agradeço a Deus pelo evangelista Diego, pela nossa bispa que nos confiou a palavra e por toda a igreja, por nós estarmos aqui glorificando ao Senhor, estarmos aqui festejando esses 13 anos. Como foi dito aqui, são 13 anos de lutas, de batalhas, mas também de muitas vitórias e conquistas, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, em nome de Jesus? Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, em nome de Jesus. Amém? Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler até o verso 10, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de... Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a... Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos... Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos... Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que ainda estou um pouco nervosa, mas eu creio que com o passar do tempo o nervoso vai saindo. Amém? E eu peço aos irmãos que me ajudem em nome do Senhor Jesus nessa noite. Tem glória aí ainda na igreja nessa noite? Ô, glória! O livro de Tiago, ele foi escrito pelo próprio Tiago. Esse Tiago é o meu irmão mais velho de Jesus Cristo, que no começo do ministério de Jesus, ele não acredita muito que Jesus é o Messias, mas depois ele passa a acreditar em Jesus, ele passa a acreditar no ministério de Cristo, e ele vai se tornar o líder principal da igreja de Jerusalém. E agora ele está à frente da igreja, e ele começa a ver que o povo está um pouco disperso por conta do martírio de Estevão e por conta da perseguição de Herodes Agripa I. Então ele vê que o povo ele se dispersou um pouco, e ele vai começar a escrever essa carta. Ele vai começar a escrever essa carta para edificar a igreja. Ele vai começar a escrever essa carta para motivar o povo a continuar confiando no Senhor. Ele continua escrevendo essa carta, exortando o povo a perseverar na fé. O início do livro de Tiago, ele vai dizer: irmãos, alegrai-vos na tribulação, alegrai-vos no momento da provação, porque esta provação produz em vós a perseverança. E essa perseverança é uma perseverança madura. Então Tiago, ele vai dizendo: olha, se alegre nessas provações, se alegre nessas perseguições,
porque o Senhor está provando a vossa fé e fazendo em vós gerar a perseverança madura. E eu já quero começar aqui dizendo nesta noite, que essa provação que você pode estar passando nessa noite, não é para te matar, mas é para te fortalecer. Essa provação pode até estar doendo agora, mas é para te fortalecer no Senhor. Aleluia. Só que muitas vezes o nosso problema é que a gente foca os nossos olhos no problema. A gente foca os nossos olhos na provação. E Tiago, ele vai dizer, tire os seus olhos da provação e comece a colocar os seus olhos naquilo que a provação está produzindo dentro de você. Não olhe para a dor que a provação pode causar, mas olhe para aquilo que está sendo gerado dentro de você. Aleluia. Olhe para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele assim: essa provação, você já notou o que está sendo produzido dentro de você? Aleluia. Porque às vezes a gente acha que não acontece nada, mas cada mínimo detalhe que muda no nosso caráter, que muda dentro de nós, é algo que vem das provações. Quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente se alegra no Senhor, mais o Senhor, Ele muda e transforma a nossa vida. E a gente tira os nossos olhos daquilo que é triste, daquilo que pode nos abater, e a gente foca naquilo que está sendo gerado dentro de nós. Aleluia. E Tiago, ele vai continuar exortando o povo: olha, pede sabedoria para Deus. Porque Deus, Ele dá sabedoria deliberadamente a quem vos pedir. Peça ao Senhor, porque Ele não recolhe para essa sabedoria, mas Ele entrega a quem pede. E Ele continua exortando o povo, e Ele vem dizendo à igreja: vocês devem refrear a vossa língua, vocês devem aprender a dominar a vossa língua, vocês devem aprender a ter sabedoria para administrar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vocês também têm que ter, ele começa a dizer que nós temos que ter as diretrizes daquilo que nós pedimos ao Senhor. E ele vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês não pedem como vontade ao Senhor, mas vocês pedem para o seu próprio prazer, para os vossos próprios deleites. Você pede não simplesmente para que a vontade de Deus seja estabelecida, mas para que o seu ego seja inflamado e venha crescer. Aleluia. E Tiago, ele vem exortando o povo, dizendo: olha, vocês têm que pedir não segundo as vossas vontades, não segundo os vossos prazeres, mas segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas tudo do nosso jeito, a gente quer fazer as coisas tudo do nosso querer e da nossa vontade. Mas quando nós andamos no centro da vontade de Deus, a nossa vontade não prevalece mais. O que prevalece é a vontade de Deus. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, o que prevalece é a vontade dEle. Aí Tiago, ele vai entrar dizendo: quando você começa a andar no centro da vontade de Deus, aí ele diz: você se sujeita ao Senhor, você está submisso à vontade de Deus, você fica debaixo da vontade de Deus, porque não é mais a sua vontade, mas é a vontade dEle. Você se sujeita à vontade de Deus, você se alinha a sua vontade à vontade de Deus. Então ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Se mantenha na posição firme, se mantenha sempre na posição que o Senhor te colocou. Olhe para o irmão que está do teu lado e fale para ele: você pode até ser o esquisito da turma, mas se mantenha na posição, porque o diabo vai fugir de você. Aleluia. Porque ele
ele dá ênfase dizendo: resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Aí ele continua dizendo: mas agora, chegai a Deus, e ele se chegará a vós. Em poucas palavras, ele está dizendo: nós precisamos nos aproximar de Deus. Deus, ele está no seu lugar de soberano. Deus está no seu lugar de soberania. Mas é você que precisa se chegar a Deus. Porque não é Ele que precisa de você, mas é você que precisa dEle. Então, se você precisa dEle, você precisa se chegar a Ele. Aí ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto Ele estará de você. Aí ele continua dizendo: limpai as mãos, pecadores. E vós que tens duplo pensamento, vós que estáis com a mente dividida. Na tradução aqui da King James atualizada, ele diz: vós que estáis com a mente dividida sobre as suas paixões, purificai os corações. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: se você está cocheando entre dois pensamentos, se você ainda está com a mente dividida, se você ainda está com a mente dividida entre o santo e o profano, hoje é noite de você começar a purificar o teu coração e se achegar perto de Deus nessa noite. Oh glória! Aleluia! Aí ele vai continuar dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: quanto mais você se humilha, quanto mais você reconhece as suas falhas, mais o Senhor te exalta. Você crê nessa noite? Você crê? Aleluia! Mas como eu começo a me achegar ao Senhor? A Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 25 de Êxodo, que o Senhor, Ele vai pedir a Moisés: Moisés, você vai fazer um tabernáculo para mim. Não porque Deus precisava de tenda, porque Deus precisava de tabernáculo, mas porque o povo precisava de um lugar para adorar. Porque o povo precisava de um lugar que conseguisse sentir ao Senhor. E o Senhor, Ele falou: Moisés, você vai fazer um tabernáculo para mim. E dentro dele é dividido em 3 pavimentos: átrio, lugar santo e o santo dos santos. E cada um deles é dividido por uma cortina. Você pode dar glória a Deus? E eu quero que você entre comigo para você imaginar, para você poder entrar e começar a entender como nós nos achegamos ao Senhor. Amém? Quando se entrava no átrio, era o lugar onde o povo entrava para adorar, para cultuar, para prestar o seu culto ao Senhor. Mas assim que eles adentravam, eles viam o altar do holocausto. Eles viam o lugar do sacrifício, aonde precisava sacrificar o animal para que o Senhor recebesse. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu vou repetir. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para eu me achegar ao Senhor, eu preciso reconhecer Jesus como Filho de Deus e receber o seu sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que João Batista, ele está batizando lá no Rio Jordão. Aí ele está batizando o povo. Aí alguém vai começar a dizer, perguntar para João Batista sobre os batizantes. Então João, ele vai dizer: olha, eu vos batizo para arrependimento de pecados. Mas está vindo um
após mim, que ele é mais poderoso do que eu não tenho autoridade nem de desatar as alpacas dos seus pés, que ele... Aí o povo vai perguntar, mas quem é ele, João? Quem é este poderoso que você não tem autoridade para desatar? Ele vai responder, este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aleluia! E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! Para primeiro eu me achegar, eu preciso receber. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como aquele que se sacrificou por mim. Preciso receber o seu sacrifício. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e que veio para tirar todo o pecado do mundo. Que não é por mim, não é porque é pela minha beleza, não é porque eu sou bom ou não, mas é porque a misericórdia dele é boa. É porque a graça dele me alcançou. É porque o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. E ele olhou para mim e para você antes da existência do mundo. Porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Depois do sacrifício, nós temos a bacia de bronze. Porque para ministrar as coisas sagradas tem que ser lavado primeiro. Não tem como ministrar as coisas sagradas estando impuro. Não tem como fazer a obra de Deus estando impuro. Primeiro tem que passar pelas águas do Espírito para ser lavado. Primeiro tem que passar pelas águas do Espírito para ser lavado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus outrora, João capítulo 13, Jesus ele está na ceia. E quando ele termina a ceia, ele vai tirar a capa de sobre si, vai se ajoelhar, encher a bacia d'água e vai convidar os discípulos, eu vou lavar os pés. Aí Pedro vai falar, Senhor, tu vai lavar os meus pés. E aí falou, Pedro, é necessário que eu lave os teus pés. Pedro vai falar, jamais, Senhor, tu vai lavar os meus pés. Jamais. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no reino. Aí Pedro entendeu o mistério e falou, Senhor, então não lava só os meus pés, mas lava as minhas mãos e lava a minha cabeça também. Porque para fazer parte da obra eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. Olha para o irmão que está do teu lado e fale para ele, pensa que as coisas de Deus tu vai fazer de qualquer maneira. Fala para ele, pensa que quer as tuas mãos impuras, pensa que as tuas vestes cheias de mancha. Precisa ser lavado primeiro. Precisa ser lavado primeiro. Não é de qualquer jeito, precisa passar pelas águas do Espírito. Paulo, ele vai dizer no livro de Efésios que nós precisamos nos apresentar como uma igreja lavada pela palavra de Deus, para se apresentar diante dele sem mácula e sem mancha. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, quer ser purificado? Viva a palavra. Tiago, ele vai exortar isso no seu livro, dizendo, não sede somente ouvintes da palavra. Ouvir é fácil, mas sede praticantes de toda ela. Sede praticantes de toda ela. E é isso que nos purifica. Para nos achegar a Deus, precisamos receber o seu sacrifício e ser lavado nas águas do Espírito. Aleluia!
Você consegue dar glória aí ainda? A gente sai do átrio e vai entrar no lugar santo. Quando chega no lugar santo, a primeira coisa que tem é a mesa da proposição, a mesa dos pães. Que era colocado 12 pães em cima da mesa, representando as 12 tribos de Israel. E esses pães permaneciam por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote e aqueles que estavam com ele consumiam aquele pão que estava ali. E era posto mais 12 pães ali, e assim sucessivamente todos os dias. Amém? E esse pão, ele veio como símbolo da provisão de Deus. O Deus que provê. O Deus que sustenta o seu povo. Aí Jesus, ele está no meio dos seus discípulos e vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem chegar a mim, jamais terá fome. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: está sedento hoje. Está com fome. Está cansado. Chega perto de Jesus. Porque Ele está aqui para saciar a tua fome, para saciar a tua sede, para te dar força para caminhar, para te dar força, porque Ele é o pão que te sustenta. Ele é o pão que te sustenta. A Bíblia diz que Davi, depois de ter vindo de uma guerra, ele e os seus companheiros estavam morrendo de fome. Pararam na porta do templo. Aí perguntaram se não tinha algo para comer. O sacerdote que estava lá disse: tem os pães. Então ele comeu dos pães que foi dado pelo sacerdote. E ele foi renovado. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: começa a pegar do pão nessa noite. E seja renovado. Você não vai sair daqui fraco não. Porque o pão da vida, aquele que desceu do céu, Ele está aqui, Ele já chegou aqui nesta noite para saciar a tua fome. E se você chegou aqui cansado e oprimido, Ele diz: venha a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui para renovar a minha vida. Ele chegou aqui nessa noite. E quando nós passamos mais adiante, tem o candelabro de ouro, que ele tinha 7 lâmpadas. Aleluia. E os sacerdotes tinham por obrigação, pela manhã e pela tarde, manter as lâmpadas acesas e com óleo. Eu vou repetir. O sacerdote tinha por obrigação manter aquelas lâmpadas acesas e cheias de óleo. A igreja está desligada, eu vou repetir. O sacerdote tinha por obrigação manter a lamparina acesa e cheia de óleo. Aí a palavra vai nos dizer que o Senhor nos tornou filhos, reis, sacerdócio real. Então agora não é mais dever de sacerdote, não é mais dever do outro. É o seu dever manter a tua lamparina acesa e cheia de óleo. É o teu dever manter a lamparina acesa e cheia de óleo. E como é que eu faço isso? Levítico capítulo 6, versículo de número 12. Tira a cinza que está sobre o altar. Tira a sujeira que está sobre o altar. Tira a sujeira que está sobre o altar e faz o quê? Põe lenha. Põe lenha. Põe lenha. Põe lenha. Põe lenha. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Alamandai, alabaia, sulamandaia, nagalabaia, sai. É o teu dever, irmão. É o nosso dever limpar o altar.
É o nosso dever manter o nosso altar limpo para o fogo descer. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: não é dever do pastor, não é dever de Deus manter o teu altar limpo. É dever seu tirar essa mágoa, tirar essa ira, tirar essa inveja, tirar essa podridão, tirar tudo que é de mal dentro do teu coração e manter o altar limpo para o fogo descer. Alabaia, sulemandaia na galabaia, sulemandaia na galabaia, sai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Alamandaia, alabaia, sulemandaia na galabaia, remandaia na galabaia, alamandaia na galabaia. É o seu dever. É o seu dever. Remandaia na galabaia, sulemandaia na galabaia, sai. Se você vem no culto como esse e não consegue sentir nada, a culpa não é do pregador, a culpa não é de quem dirige culto, a culpa não é do cantor, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Limpa o altar, limpa o altar, limpa o altar, coloca a lenha que o fogo pega. Alamandaia, lebaia, sulemandaia na galabaia, remandaia na galabaia, sulemandai. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele sabe quando tem fogo estranho no altar, irmão. Ele sabe quando o fogo está estranho no altar. Ele sabe. Ele sabe. Então limpa o altar. Porque o fogo que desce é o fogo que consome o holocausto. Alamandaia na galabaias. Aleluia. Aleluia. E em seguida nós temos o altar do incenso. Nós somos o altar. E as nossas orações são um incenso diante de Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 5, verso de número 8. Que diz assim: e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro de Deus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 8, verso de número 3. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé ao junto do altar. Portanto, um incensário de ouro. E ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. E a mão do anjo elevou-se na presença de Deus, a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Aleluia! Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: a tua oração é como um cheiro suave diante de Deus. Quanto mais você ora, mais a fumaça sobe, mais o Senhor inala e mais Ele responde. A gente pode até que não pensar que não é nada, mas as nossas orações são recolhidas pelos anjos de Deus.
e são levadas até diante do altar como forma de incenso. E o Senhor recebe como forma de adoração do seu povo. E Ele começa a inalar e começa a dizer: aqui tem cheiro de adoração. Aqui tem cheiro. Essa oração tem cheiro. Então Ele começa a responder. Aí começa a encher com fogo. Começa a encher um incensário com fogo. E começa a manifestar o seu poder no meio do seu povo. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: a tua oração está sendo ouvida. Não se preocupe não. A tua oração está sendo ouvida. Talvez ela não seja respondida da forma que você quer, mas que ela está sendo ouvida, ela está. Aleluia. 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 Se coloque de pé comigo em nome de Jesus e eu vou encerrar. E depois do incensário, vai se passar para o lugar santo dos santos, aonde havia a arca do concerto, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar pelo pecado do povo. Dentro da arca do concerto havia a tábua das leis, porque o Senhor preserva a sua lei e Ele vela pela sua palavra. Aleluia. Havia um maná que o Senhor mandou no deserto, porque o Senhor, Ele é Deus que sustenta o seu povo no deserto. Então você pode pegar na mão desse irmão crente aí do teu lado e falar para ele: no meio do teu deserto, não se preocupe, porque tem maná descendo do céu, porque é Ele que te sustenta, é Ele que provê, e é Ele que segura na tua mão. Aleluia. O Senhor vem lembrar o seu povo através da arca. Olha, meu povo, se lembra que eu zelo pelas minhas leis. Então cuide, medite nessa lei de dia e de noite. Se lembre que no seu deserto eu sou o seu Deus que te sustenta. Mas também dentro dela tem a vara de Arão que floresceu. É o Senhor dizendo: meu povo, se lembre que eu zelo pela minha palavra para cumprir. E eu aviso que todo ato de rebeldia eu desço com justiça no meio do meu povo. Porque quando Corá, Datã e Abirão se ergueram contra o ministério de Moisés e contra o ministério de Arão, o Senhor, Ele disse: olha, Moisés, depois do Senhor ter aberto a terra, ter consumido eles, depois do Senhor ter mandado fogo do céu para consumir os sacerdotes que entregaram a oferta que não era para entregar para o Senhor de forma boa, o Senhor vai dizer: olha, Moisés, agora para o povo que restou, pede para eles, pega a vara, cada líder de uma tribo. Arão, que é líder da tribo de Levi, pede para ele colocar o nome dele na vara. E a vara que florescer, essa é porque eu estou no meio deles. Porque o povo estava murmurando. Não foi suficiente Deus abrir a terra. Não foi suficiente Deus engolir o povo. Não foi suficiente Deus mandar fogo do céu. Então o Senhor falou assim: ah, é? Então já que eu não vou matar, então agora eu vou estabelecer aquele a quem eu chamei. E no meio deles, o Senhor, Ele fez da noite para o dia a vara de Arão florescer e ainda dar amêndoas. Além de florescer, ainda produziu frutos. Olha para o irmão que está do teu lado e fale para ele: o Senhor, quando escolhe, Ele faz florescer. Não importa a terra que Ele colocou, Ele faz florescer e ainda dá frutos.
Sabe por quê? Porque a palavra não é do homem, porque a palavra não é nossa, é porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele prometeu, se Ele falou, se Ele disse que vai acontecer, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando o sacerdote adentrava o Santo dos Santos, ele já lembrava: o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor não suporta atos de rebeldia, porque Ele desce com justiça sobre o seu povo. Se eu estiver fraco, o Senhor é que me sustenta, porque Ele proveu um maná no meio do deserto. Mas eu também tenho que estar com a sua lei, meditando nela de dia e de noite, porque é ela que não faz pecar o meu coração contra o Senhor. Aleluia. Você pode pegar na mão desse irmão aí do teu lado? Fala para ele: para se achegar ao Senhor, você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo. Você precisa ser lavado. Você precisa ser sustentado por Ele. E reconhecer a sua soberania. Você crê nessa noite? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor e você vai depositar aí o teu culto ao Senhor. Enquanto a